E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo do Estúdio, o espaço perfeito para falarmos sobre empreendedorismo. A nossa convidada de hoje, ela é muito especial, une carisma, versatilidade e uma visão incrível sobre empreendedorismo. Iniciou sua carreira artística atuando em campanhas publicitárias ainda muito nova e logo depois de um tempo conseguiu espaço sendo assistente de palco de ninguém mais, ninguém menos do que o Silvio Santos. É uma grande honra te receber aqui, Fernanda. É um prazer enorme estar com você no Papo do Estúdio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada pela apresentação e para mim é um prazer estar aqui com você no Papo de Estúdio e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa aí. Queria que você começasse se apresentando para nós, contando um pouquinho da sua história e de todo esse seu desenvolvimento dentro do mercado. Olha, aqui a história é longa, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade, lá em São José do Rio Preto, no interior. E naquela época, as modelos começavam a trabalhar com uns 13 anos, assim. Quando eu estava com 13 anos, eu vim para São Paulo, fiz o meu book aqui e fazia bate-volta. Estava em Rio Preto, chamavam, vinha fazer uma campanha e voltava. E claro que lá em Rio Preto eu também participei de diversos concursos. Comecei como... Como que chamava o concurso, gente? Nossa, fugiu o nome. Miss Baby 89. Foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo foi nesse concurso. E nesse período em que eu morava em Rio Preto e trabalhava aqui em São Paulo, eu tive convites para trabalhar no Japão, na Austrália, porque naquela época era muito comum as modelos irem para lá, a China também. E eu sempre, como prezei muito pelo estudo, pensei comigo, eu vou estudar até o 3º colegial, me formo, presto uma faculdade, tranco, e aí depois eu vou viajar o mundo, enfim, para trabalhar como modelo. E assim foi. Só que eu prestei faculdade, passei em Relações Internacionais aqui na PUC em São Paulo, mudei para São Paulo e aí as coisas mudaram um pouco, né? Enfim, entrei na faculdade, comecei a estudar e deixei um pouquinho essa carreira de lado. Até que no 2º ano da faculdade surgiu uma oportunidade para eu participar, fazer um teste para o programa Fantasia no Ar, que era com 80 meninas, já tinha as apresentadoras. E quando eu vi as meninas apresentando, eu falei, puxa, quero estar ali. Só que aí o pessoal falou, não, Fernanda, tem que entrar como dançarina e depois o Silvio faz testes com as meninas para que elas se tornem apresentadoras. Falei, bom, bora lá. Fiz o teste, comecei a trabalhar no Fantasia e fiquei lá por um tempo, até que o Silvio precisava de 4 assistentes de palco. E nessa época, fazia faculdade, fazia estágio também. Eu comecei a cursar Relações Internacionais porque eu queria ser embaixadora. E aí, com o decorrer 4 anos de faculdade, as coisas vão mudando, fiz estágio na área e tudo. E quando eu me formei, eu falei, poxa, vim de Rio Preto para cá. Investi tanto nos meus estudos, tudo. Eu amo trabalhar na TV, mas eu tinha esse receio de a qualquer momento o Silvio olhar para mim e falar, olha, já tá mais velha, tchau. E eu falei, o que eu faço com o meu currículo, né? Que eu tinha sempre tive essa preocupação de não ser só um rostinho bonito, né? Como o pessoal brinca na TV. Assim que eu me formei na faculdade, comecei a prestar processos seletivos, tive que pedir demissão do SBT. Aí foi um momento que, mais uma vez, assim, a razão e a emoção sempre andam juntas, mas nesse momento eu falei, não, vou para a razão, porque vou trabalhar no mundo corporativo, se caso eu não gostar, é mais fácil eu voltar do que ficar aqui na TV e não der certo, daqui 10 anos eu tentar ir para o mundo corporativo e não conseguir. Fui pedir demissão pro seu Silvio, que a gente brincava, e ele foi super querido comigo, ele agiu como um pai, assim, né? Até na época eu falei para ele que eu tinha feito faculdade, ele perguntou em qual, eu falei na PUC, ele fez eu repetir 3 vezes, eu falei, na PUC, ele, você é CDF, hein? Eu falei, pois é, seu Silvio. E ele falou, Fernanda, realmente na TV as coisas não dependem só de mim, então realmente tem essa inconstância, essa instabilidade, então, enfim, apoio a sua decisão, e foi quando eu saí chorando de lá, porque eu amava, o bichinho da TV já tinha me mordido, e fui trabalhar no mundo corporativo, e fiquei 8 anos. Trabalhei em multinacionais, sempre na área de auditoria interna e auditoria externa. Como foi essa sua relação de voltar depois, digamos assim, para o ambiente da comunicação? Você sentiu muito impacto com a sua volta? Olha, eu realmente saí
né? As minhas amigas ficaram, então o contato que eu tinha é de conversar, dia do aniversário, alguma coisa assim, mas o meu trabalho também era um trabalho muito intenso. Essa foi uma das questões que eu deixei de trabalhar com auditoria porque eu não conseguia ter uma rotina aqui em São Paulo. Se eu quisesse fazer um curso ou qualquer outra coisa, eu não tinha, porque às vezes eu saía e ficava um mês fora de casa. Então, eu fiquei totalmente afastada do mundo da TV, né? Claro, mantive as amizades que eu tenho até hoje, mas eram só as amigas. Agora, de trabalho, não. Eu via as meninas ainda trabalhando e me questionava, assim, poxa, se eu tivesse ficado, será que eu teria tido essa oportunidade? Eu me questionava muito. Até que um dia eu fui numa mulher que ela, não sei se jogava cartas, enfim, era alguma coisa assim, mística. E eu perguntei para ela, falei assim, olha, eu tenho essa vontade e tudo, você acha que, porque para mim eu já estava velha, com quase 30 anos, e eu falei, será que eu tenho espaço ainda para voltar? Será que seria bom para mim? E ela falou, olha, eu vejo aqui, não, você tem que voltar, tal, papapá. Aí aquilo me deu uma forcinha. Eu falei, tá bom, o que eu posso fazer para tentar voltar, resgatar esses 8 anos totalmente fora? E eu encontrei um curso no Senac, que era de locução noticiarista de telejornal, um curso técnico, né, de 6 meses, tem o DRT. Eu queria fazer o de apresentadora, mas o de apresentadora era durante o dia, o único que tinha à noite era esse. Falei, bom, vamos lá. E aí eu falei assim, eu vou me dar de presente esses 6 meses e esse curso para eu sentir se realmente é isso. E eu acho que é muito interessante quando você quer fazer a transição de carreira, você fazer um curso antes. Porque ali você vai estabelecer um networking, vai ver se realmente aquilo é para você. Então, eu sempre falo, qualquer pessoa que queira fazer uma transição de carreira, é muito importante antes fazer um curso, entender, sentir se realmente é aquilo, né? E aí eu falo que quando a gente movimenta a energia, o universo responde. Fiz o curso, mas no final do curso, eu já estava muito insatisfeita com o trabalho que eu estava. E aí, engraçado, na época tinha um Orkut, uma agência de modelo, mandou mensagem para mim, a gente gostaria de trabalhar contigo e tal. Eu falei, gente, trabalhei quando eu tinha 13 anos, né? 30 anos é velha, imagina. Porque eu que vim de auditoria, planilha, totalmente controlada, assim, você não saber quanto você vai ganhar no final do mês, e queira ou não, eu tinha os meus compromissos, sim, né? Então, isso era uma coisa que gerava uma certa ansiedade para mim. Eu falei, gente, e aí? Pode ser que, tudo bem, eu pegue um cachê de uma publicidade que eu vá ganhar muito mais do que eu ganho já atualmente, mas pode ser que tenha mês que eu não faça nada. Como que eu vou lidar com isso? Então, eu falei, vou me dar 6 meses e sentir como que é o mercado, como o mercado vai absorver o meu trabalho, enfim. E foi assim, pedi sair do meu trabalho e comecei, inclusive entrei em contato com essa agência, fui lá, fiz umas fotos, umas polas, né, que são fotos caseiras, assim, e aí voltei para casa, no mesmo dia me ligaram, você tem um teste, eu lembro, era da Renner. Nesse primeiro teste eu não passei, mas a partir daí, minha carreira, graças a Deus, deslanchou. Eu tenho mais de 300 publicidades gravadas aqui, tanto do Brasil quanto fora. E eu fui aproveitando e curtindo tudo isso e sempre procurando também me aperfeiçoar, porque o que eu sempre gostei na TV era dessa área de apresentação. E assim, as coisas foram acontecendo. E depois, um pouquinho antes da pandemia, comecei a fazer lives. Na pandemia, intensificaram essas lives, né? Porque a gente sim, não era o que tinha, né, para fazer. E aí, depois disso, eu procurei uma especialista em live shop, porque esse movimento era pouco conhecido aqui ainda, mas a gente já sabia que lá na China estava mais que consolidado. E comecei a estudar bastante, entender melhor e tentar trazer essa educação da live shop para o Brasil. Eu queria que você contasse para as pessoas mais leigas, né, que ainda existe muito dessa questão do live shop, que você contasse um pouquinho pra gente como é, né, esse processo, como é que funciona essa comercialização. Basicamente, live shopping é uma venda que você faz ao vivo, né? Então, você tem ali a comunicação, a troca com a sua audiência e você faz a venda do produto ou mesmo de um serviço. Às vezes as pessoas acham que a live shop é para vender só produto. Não, tem vários tipos de live. A grande importância da live é a construção da comunidade, né? Eu acho que cada vez mais
O público, ele engaja com a marca a partir do momento que ele entende o propósito da marca. E as lives, elas têm esse poder de criar essa comunidade, e é isso que vai torná-la grande, que vai fazer você vender, enfim. Muito ocorre da aproximação, né, do apresentador com o público, né? Exato. Faz um tempinho que você já tá nessa área, né? Mas quando você começou, você viu de uma forma natural e decidiu avançar, ou você já enxergava um potencial de crescimento desse mundo dentro do mercado? Olha, eu acho que eu juntei as duas coisas, porque tem essa questão da apresentação, então, que é uma coisa que eu gosto de fazer, de ter essa interação com o público, e também do potencial que tem, né? Porque é mais um canal de venda, ele não vai concorrer com a sua loja física, com o seu e-commerce, é mais um para potencializar. Hoje que fala-se tanto em omnichannel, que você tem que estar em todos os canais, a Live Shop é muito importante, porque ao mesmo tempo que você traz essa comunidade para perto de você, você entende cada vez mais as necessidades do seu cliente, né? Porque ali é uma conversa que você vai ter. Então, você consegue entregar até um produto muito mais qualificado para a tua audiência a partir do momento que você sabe as dores dela. Então, é uma troca muito bacana e que, às vezes, a pessoa fica com, sei lá, com vergonha de fazer uma live. Ah, vão entrar, sei lá, só 10 pessoas. Aí eu falo assim, gente, quando que na sua loja física você vai ter 10 pessoas simultaneamente dentro da sua loja querendo saber do seu produto? Isso é muito raro. Por isso que eu falo, é o futuro, é mais um, entendeu? E é um canal muito forte, muito por gerar essa comunidade, essa conexão entre marca e audiência. E até mesmo essa questão de ter pessoas físicas dentro de uma loja física, você não vai conseguir auxiliar tão bem quanto numa live, né? Querendo ou não, você tem um contato, digamos que mais direto com o seu público, você tá ali, conseguir responder comentários, tirar dúvidas de forma geral, né? Então, acredito que é um trabalho até mais ágil, digamos assim, nessa questão de agilidade de consumidor com representante, com o dono da marca em si, né? Não, com certeza, porque as pessoas, quanto mais, a gente fala em fricção, né? Quanto mais probleminhas, você tem uma dúvida aqui, fica mais difícil de você comprar. E até mesmo no processo de live, como a Shopee, que você assiste a live, entende do produto, compra sem sair e, assim, seus dados já preenchidos. Isso é uma fricção muito menor, porque se a pessoa está assistindo a live, aí ela tem que clicar em outro link, fazer o cadastro, colocar endereço, dados do cartão, então, isso gera essa fricção que a pessoa acaba deixando, né? Fica muita coisa no carrinho. Então, o grande diferencial da China, que eu acho que ainda não explodiu, mas agora a gente está com o TikTok Shop, que também já tem essa... Sim, uma demanda muito alta, né? E também tem esse processo sem fricção, é algo que não tem como você não acreditar. Né? É só trazer um pouquinho mais da cultura, trazer para cá, porque a gente já tem agora apps e processos que você consegue fazer a compra sem sair da live, sem ter que ficar preenchendo vários campos, tipo, sei lá, com 2 cliques você consegue finalizar a sua compra. Como mulher e comunicadora, como você identifica o seu diferencial? O que te dá mais orgulho? E quais os desafios de se posicionar com as marcas? É uma construção, né? Eu vejo assim, eu comecei muito cedo, desde os 9 anos, e queira ou não, eu sempre levei muito a sério. E eu fico muito feliz de ter conseguido fazer essas mudanças, assim, e poder continuar essa transformação. E eu sou uma pessoa, assim, que sempre está buscando melhorar, sabe? Eu acho que isso eu tenho muito dentro de mim. Eu não sou uma pessoa acomodada. E do jeito que foi a carreira, até chegar no Live Shop, eu acho que foi uma construção muito bonita e não podia ter sido melhor, né? A vivência que eu tive no mundo corporativo, acho que me trouxe muitas lições para o que eu vivo hoje. Então, e muitas vezes eu não consigo ser muito específica, porque eu trago essa bagagem de muitas vivências. Então, eu sou
Eu fico feliz. Mas é claro, a gente sempre tem os nossos sonhos e a gente quer sempre poder entregar o melhor e poder ajudar cada vez mais as pessoas. A Vivian, ela falou em questão de ser mulher também, né? E eu queria saber de você como é que você enxerga isso, esse posicionamento como mulher no empreendedorismo. Hoje você acredita que o mercado ele tem uma facilidade maior de aceitar? Porque eu acho que antigamente usavam muito essa questão do empreender pro lado masculino, né? Hoje você entende que o mercado ele tá mais evoluído. Como foi entrar nesse mundo sendo uma mulher? Então, Camila, eu vou ser bem sincera contigo. Eu sei que tem uma questão que muitas vezes as mulheres são boicotadas na carreira porque têm filhos e tal, mas eu vou te falar como eu trabalhava. Quando eu estava no mundo corporativo, as equipes com quem eu trabalhei eram só de homens. Eu era a única mulher da equipe. E eu nunca me coloquei no lugar de ser, eu sou a mulher, eu sou a mais fraca, e eu não deixava com que eles me tratassem assim. Eu brinco, eu falo assim, às vezes até a pessoa fala assim, Fernanda, desculpa, eu falei, gente, eu trabalhei 8 anos só com homem, então assim, eu acho até mais fácil de trabalhar, porque a mulher tem eu brinco, eu sou mulher, mas eu sei que a mulher tem um negócio de e eu sou muito prática, sabe? Se eu tô com algum problema com você, isso eu aprendi trabalhando com os homens, que são muito diretos, porque a mulher, ela tem uma tendência a criar algumas histórias e tal, que eu acho que na hora do trabalho não é legal. E então, assim, eu sempre me posicionei como se eu fosse, eu até brinco, eu era mais um menino, entendeu? Não tinha diferença. Porque, assim, eu sou muito profissional. Então, se me deu o trabalho, eu vou fazer. Eu não vou ficar pensando, porque... Graças a Deus, assim, eu não tenho experiência de falar, fui assediada, fui isso, porque eu acho que vai muito também da postura da mulher, entendeu? Eu acho que de como você se posiciona. Eu sei que existem, não tô falando que não exista casos e casos, mas eu, Fernanda, graças a Deus, nunca tive esse problema de ser uma mulher e nunca deixaram de me contratar porque eu era uma mulher ou qualquer coisa do tipo, porque eu sempre fui muito profissional. Eu acredito que tenha sido sempre essa minha postura que tenha dado até mais confiança para as pessoas. Acredito eu. Em relação a propostas que você recebe, olhando hoje, como é que você lida com elas para saber filtrar? E se você fosse dar um conselho para alguém que está começando e tem interesse nesse conteúdo do live shop e até mesmo de empreender, o que você falaria? Olha, hoje em dia, que nem quando eu comecei a trabalhar, não tinha mídia social, Sim. Né? Então, hoje em dia, tudo que você faz, de alguma forma, vai ficar gravado na internet. Então, assim, até mesmo, por exemplo, quando eu fazia publicidades, se era uma marca que não tinha nenhum sentido para mim, ou que tinha alguma coisa que eu não gostava, eu não ia fazer nem o teste, entendeu? Eu acho que você tem que ter essa preocupação, ainda mais nos dias de hoje, que tá tudo muito registrado. Uhum. Né? Então, até estava vendo agora há pouco aí a questão dos joguinhos. Eu, Fernanda, sou uma pessoa super contra. Então, assim, não, por nenhum dinheiro eu faria isso. Eu acho que você tem que se preocupar. Porque pode ser, que nesse momento você faça sentido, mas a gente não sabe do dia de amanhã, entendeu? Uhum. Você tem que tomar muito cuidado, não é aceitar qualquer coisa, porque hoje em dia tem gente aceitando de tudo aí, né? Sim. E faz coisas por qualquer valor, e assim, você tem que valorizar o seu trabalho. Eu acho que a questão mesmo de posicionamento que você fala, eu acho que uma marca que tem uma proposta completamente diferente da sua, é muito mais difícil quando você é posicionado dela chegar em você e automaticamente já sabe a sua resposta, né? Exato. É a mesma coisa assim, eu não vou fazer algo nada muito, sexy, vulgar, porque não é a Fernanda, né? Então, é o que você disse, a marca que quiser uma pessoa com essa característica não vai chegar. É trazer cada vez mais você ser verdadeiro e trazer o seu propósito, porque as marcas certas vão chegar até você. Essa questão das live shops, elas ajudaram você também a conhecer o seu público para ter um direcionamento melhor dentro da sua criação de conteúdo? Olha, esse é um caminho ainda que eu tô trilhando.
Tô trilhando porque, assim, até então, por exemplo, no meu Instagram, eu trazia muito do meu trabalho, nos bastidores de mestre de cerimônias, de publicidade. E aí, agora, o mundo de live shop. Eu acho que o brasileiro ainda tem uma resistência muito forte. Talvez agora, com o posicionamento do TikTok, né, nesse mês, Sim. eu acho que isso vai dar uma força muito, vai fortalecer ainda mais na cabeça do brasileiro que realmente a live shop é mais um canal que veio para agregar e que não é uma moda passageira. O comércio que não tiver uma live shop, ele vai falir, porque não adianta, as pessoas querem essa conexão, querem essa aproximação, e é através da live que você vai conseguir. É a mesma coisa das empresas e marcas que precisaram se atualizar na época da pandemia, né? De entrar para o meio digital. A tendência das lives, ela vem meio que para somar com tudo isso. Tu acredita que que o TikTok tá fazendo agora vai ser um impulso muito grande? Porque acredito que o TikTok é uma das redes que mais tem influenciado, né, jovens brasileiros. Você acha que dentro agora dessa imersão que o TikTok tá tendo, vai ter um alavanco muito maior para o conhecimento geral do público? Ah, com certeza, porque assim, o TikTok é uma rede social, né? Então as pessoas já estão ali consumindo conteúdo. Então quando vem uma live, a pessoa falando do produto, você já pode comprar, que é diferente da Shopee. Né? A Shopee já é um app que vende o marketplace, que tem as lives. E é impressionante, eu apresento as lives lá no Shopee. A última live que eu fiz tinham 42 mil espectadores simultaneamente. E olha que não é um aplicativo de comunicação, né? Pois, imagina isso. Então, agora ele tem até a Shopee Video, que é como se fosse um Reels, né? Um vídeo que a pessoa também pode fazer a sua venda ali. Eles já têm essa tendência essa ferramenta de arrastar a tela, mas é impressionante a comunidade que a Shopee tem. E aí, quando você vem para uma live e faz a apresentação de um produto, né? Porque muitas vezes também a pessoa só chega lá e fica mais querendo divertir as pessoas do que qualquer outra coisa. Isso aí é mais um stand-up e uma outra coisa que não gera conversão de vendas. Né? O que você tem que ter? Nem sempre também, tem muita gente, vai converter mais. Não, você tem que ter técnica. E você também tem que ter o poder de ter um storytelling, de colocar aquele produto, de trazer o que aquele produto pode ser útil para a pessoa. Será que a live shop informa mesmo sobre o produto final ou só disfarça uma compra por impulso? A gente perde um pouco dessa liberdade de escolha com calma, compra meio que por impulso, como na compra online tradicional. Você acha que tem realmente esse impacto? O que é que você responderia não, para essa nossa amiga? Olha, é assim, você pode até comprar ali por impulso quando você tem uns call to actions, né? Você chama a pessoa, olha, tá acabando e tal. Mas a live, ela tem esse poder de explicar também, do consumidor pensar, porque muitas vezes, que eu até falo assim, pode ser que o consumidor naquele momento não compre na live, e isso acontece muito porque o produto apresentado naquela live não faz sentido para ele, ou porque ele não tem dinheiro, mas a partir do momento que você gera essa conexão da marca com o cliente, você pode ter certeza, quando ele precisar do produto, ou ele tiver dinheiro para comprar, ele vai te procurar. Então, acho que essa é o grande potencial da live, essa geração de comunidade, de proximidade, muito mais do que não, compra agora, sabe? Eu acho que o poder da live shop é muito superior a uma simples promoção, entendeu? Eu acredito que pode ser até um fato meio que contraditório, né? Por mais que você tente impulsionar a pessoa, você explica sobre o produto. Então, você automaticamente faz com que ela escolha os produtos certos, coisa que na venda tradicional, assim, de passar lá, que eu acredito que gera uma compra muito compulsiva também. Sim, exato. Acaba direcionando mais o consumidor a comprar as coisas certas, né? Exato. E é o que eu falo assim, se a pessoa acaba vendendo pelo preço,
vem um concorrente que vende um pouco mais em conta, vai perder aquilo lá. Então, já é diferente quando você traz uma pessoa que explica o produto. Então, talvez assim, eu já tive vendas com valor agregado alto, que as pessoas acham que live é só coisas baratinhas. Não, gente, já vendi coisas de valores altos, entender? Alto, porque a pessoa entende e já tem a necessidade, ou aquilo gera uma necessidade a partir do momento que eu explico o produto, e por isso que aí você tem que ter também essa questão de trazer as possibilidades de onde você pode usar aquele produto. Queria te agradecer pela oportunidade, sinceramente, de ter a chance de entrevistar você, de conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu espero ter a chance de encontrar você mais na frente e de conhecer também muito do que vem pela aí dos seus planos futuros, pra quem sabe Me ajudar também na minha área. Desde já, muito obrigada pela sua participação. Pra você conhecer o trabalho da Fernanda também, a gente vai colocar as redes sociais dela aqui, se você tem interesse em saber mais. Você tem um curso também, né, o seu curso ainda tá ativo para as pessoas que têm interesse no Live Shop? Sempre quando a pessoa tem alguma necessidade, tudo, aí eu faço um curso, eu monto uma mentoria específica pra pessoa. E é isso, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui hoje, acompanhando o nosso Papo de Estúdio e crescendo junto com a Fernanda para conhecer um pouco mais do trabalho dela e assim acrescentar no nosso. Peço para que você que tá em casa curta, compartilhe. Temos muita coisa boa e muitos empreendedores magníficos com experiências extremamente significativas para nossa vida e para o nosso crescimento pessoal. Obrigada, Camila, obrigada mesmo, viu? Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo e não vejo a hora da gente fazer alguma outra coisa juntas. Sim. Aí. Bora lá, é só chamar. Tchau, tchau, galera, e até a próxima. Tchau. Obrigada, Fernanda. Fiquei nervosa hoje.